Programa Falando com o Doutor, caros ouvintes da FM Mundial. Em 95.7 FM e AM 660, aqui estamos no programa Falando com o Doutor, quase 10 anos nessa rádio maravilhosa, viu? Passando o que eu sei, os 32 anos de profissão, toda a minha experiência, com todas as pessoas que vêm ao meu consultório. Eu agradeço muito aos meus ouvintes da Mundial, viu? Adoro todos vocês e falo de boca cheia. Hoje, mais de 50% do meu consultório são meus ouvintes da Mundial. E chegam lá para mim e falam: doutor, puxa, eu sinto uma segurança, gosto, quero bater um papo com o senhor, muitas vezes tirar até uma dúvida. Então, eu abro para vocês. Caro, querido amigo Carlos Silva, ele está sempre comigo, né? Fala, Carlão, tudo bem? Tudo bem, doutor Geraldo, olá, ouvintes. É sempre muito prazer participar desse programa, um privilégio também, porque eu sempre estou aprendendo bastante com esse programa cheio de informações sobre o mundo da odontologia. Isso aí. Carlão, semana passada nós começamos um programa sobre anamnese. Aqueles que não ouviram, anamnese nada mais é do que um histórico pregresso de todo o paciente. Tudo aquilo que ele já passou na sua vida médica, na sua vida odontológica. Ele vai expor isso para mim, para que eu possa, a hora que eu sento com o paciente pela primeira vez, eu leio e vejo: você tem isso, você tem aquilo, você não tem, você está bem, a sua saúde. Então, para mim, é uma informação imprescindível para que eu saiba como está hoje a sua saúde geral e a sua saúde bucal. Então, a anamnese é obrigatória em todos os consultórios médicos e odontológicos. A primeira coisa que você faz quando você vai no médico, você fica assim: olha, você já fez alguma cirurgia? Que remédio que você toma? O que você tem? Então, ele faz uma ficha. É o perfil do seu paciente. A anamnese nada mais é do que o que ele é, o que ele possui, o que ele não possui, como ele é, psicologicamente até falando. Então, é muito importante a anamnese. Na semana passada, Carlos, você me perguntou do estado de saúde do paciente, se ele era tenso, tinha cuidados médicos, tratamentos psicológicos, psiquiátricos, se tomava medicamentos e se ele era alérgico. Então, eu respondo rapidinho. Eu quero saber se o estado de saúde é bom ou se tem algum problema. Se está tenso, nervoso, estressado e se existe algum motivo para isso. Porque eu quero saber qual é o comportamento dessa pessoa na minha cadeira. Se esteve recentemente sob cuidados médicos e por que ele esteve sob cuidados médicos. Fez tratamento psicológico ou psiquiátrico e também por quê? Se ele tem algum transtorno obsessivo compulsivo, ou se ele é esquizofrênico, ou se ele tem síndrome do pânico. Eu preciso saber se ele é uma pessoa altamente ansiosa, por que ele toma remédio. Está tomando medicamento? Sim, por quê? Pressão alta, diabetes ou não? Preciso saber qual medicação. Medicações alteram a saliva, medicações alteram a mucosa, medicações diminuem o fluxo salivar. Eu preciso saber. Se existe alguma alergia, lógico, imagine, se eu tenho alergia a alguma medicação, eu tenho alergia a alguma poeira, eu tenho alergia a alguma alimentação, então eu preciso saber. E paramos por aí. Quais seriam as próximas perguntas da minha anamnese para a saúde geral, Carlos? Vamos lá. Então, doutor Geraldo, tem aqui mais uma questão, que é com relação a se o paciente foi submetido a algum tipo de cirurgia, doutor Geraldo, nos últimos 5 anos. E se ele recebeu transfusão de sangue também nesses últimos 5 anos. Bom, eu preciso saber se ele teve algum tipo de cirurgia nos últimos 5 anos, lógico. Se é uma cirurgia cardíaca, eu preciso saber, isso é importante, para conversar com o médico dele, se ele está podendo tomar injeções de anestésicos, né? Vasoconstritores, não é não? Quanto tempo vou deixar essa pessoa, se ele é uma pessoa
se a ansiedade pode alterar algo que ele fez recente. Se é uma cirurgia, talvez, de um CA, de um câncer, preciso saber. Então, eu preciso saber. E se nessas cirurgias ele precisou de transfusão de sangue? Por quê? Porque ele teve uma diminuição violenta da sua hemoglobina? Ou porque ele teve algum problema na hora da coagulação nas suas plaquetas? Então, eu preciso saber por que ele tomou transfusão de sangue. Isso é muito importante, muito importante. Isso, para mim, me orienta como devo proceder, se eu devo também pedir o auxílio do médico que o trata. Então isso é importante, viu, Carlos? Certo, doutor. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592. Só uma pergunta agora minha, doutor Geraldo, que eu percebo lá na clínica, não é comum, né? Mas às vezes o senhor pede exame de sangue para o paciente. E em que casos são esses, doutor Geraldo? Quando eu vou fazer algum tipo de cirurgia e a pessoa fala, olha, eu não fiz o exame no último ano, não tenho um exame nos últimos 4 meses, principalmente acima dos 50 anos. Então o que eu faço? Eu vou pedir o quê? Hemograma completo. Eu quero saber como é que está a hemoglobina, como é que está o hematócrito, entendeu? Como é que está o volume corpuscular médio, não é verdade? Eu quero saber como andam os seus neutrófilos, os seus leucócitos. Eu preciso saber se ele tem algum tipo de infecção. Vai aparecer lá algum tipo de alergia, uma neutrofilia grande. Eu preciso saber se ele, por exemplo, tem plaquetas boas, se o número de plaquetas é bom. E preciso saber como estão os índices glicêmicos desse paciente. No hemograma completo eu vejo tudo isso. No coagulograma também eu vejo, por exemplo, se ele está coagulando com pouco tempo, ou com mais tempo, entendeu? No tempo de sangramento, no seu tempo de coagulação, eu preciso saber. Não é? Nós temos uma cadeia de coagulação, né, que a gente precisa ser respeitada. Um desses, fibrinogênio, fibrina, alguma coisa que falte, pode dar alteração na hora da coagulação e na hora da reparação tecidual. Tempo de sangramento, tempo de coagulação, já falei, coagulação, hemograma, glicemia, já falei, é importante saber. E eu peço também hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, ele mede os últimos 60 dias do paciente nos seus níveis glicêmicos. E o ideal é que não ultrapasse a 6. O que quer dizer isso, hemoglobina glicosilada, doutor Paglia? Quando eu vou tirar, eu fiquei 8 horas de jejum, vou lá no laboratório, tiro o sangue e vejo a glicemia. A glicemia deu 110, 105. Eu vou falar, opa, esse paciente tem grandes propensões, se já não é diabético. Mas, se no dia seguinte ele comeu 2 kg de brigadeiro, ele pode estar alterado. E nem sequer ele é diabético. Mas se a hemoglobina glicosilada der acima de 6, aí eu tenho a certeza que ele é diabético. Então, isso é o que eu peço, Carlos. É o que isso que eu te falei é o que preciso. É o que eu preciso de resultados para saber se meu paciente está apto ou não para uma intervenção cirúrgica ambulatorial. É segurança para ele e segurança para mim também. Entendi, doutor Geraldo. Lembrando que está no ar o programa Falando com o doutor Geraldo Paglia, que é especialista em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. Clínica Paglia, 2950-9592, 2950-9592, ligue e marque sua avaliação.
Doutor Geraldo, continuando aqui as perguntas do nosso questionário de anamnese. De saúde geral, de né? saúde geral, isso, lá da Clínica Paglia. Com relação, doutor Geraldo, ao paciente que fuma ou já fumou, ou se ele faz uso de alguma droga ilícita, doutor Geraldo. Com a importância dessas informações. Muito bem. Bom, não preciso falar. Todo mundo sabe o efeito deletério do fumo. O fumo diminui a circulação periférica. O paciente que vai fazer implante fumante, ele tem que saber dos riscos, que às vezes é muito pior do que ser diabético. Porque o diabético também perde a circulação periférica. Mas o fumante, além disso, ele causa ressecamento da mucosa. Além dos problemas pulmonares, isso nem vou falar, entupimento dos vasos, isso aí nem se fale. Mas para mim, na parte odontológica, o fumante ele estraga as restaurações, eu, por exemplo, não recomendo uma lâmina, não, mas até recomendo. Eu não recomendo, por exemplo, uma lente de contato para o fumante. É perder tempo, é jogar dinheiro no lixo, porque ele vai estragar. Ele vai marcar aquelas locais da cimentação com a nicotina, o alcatrão, bom, enfim, tudo. Então, se já fumou, eu quero saber quanto tempo ele parou, se ele já é um paciente normal, né? Geralmente o paciente fumante ele pode ter um quadro de falta respiratória. Então, isso para mim também é uma boa instrução. Em relação se faz uso de alguma droga ilícita, muitas vezes os jovens que gostam de uma maconhinha, ainda a maconhinha, eu vou te falar, não é que ela é péssima, porque ela leva a coisas piores, mas para mim não tem tamanha importância, fora o ressecamento de mucosa, tudo, é que nem um cigarro, é tão ruim quanto. Mas o pior é quando é usuário de crack, usuário de cocaína. Você sabe que muitas vezes anestesia para o usuário de cocaína não pega. É difícil de pegar, sabia isso? Nossa, doutor Geraldo. O usuário de cocaína, às vezes eu estou anestesiando e o cara, estou mexendo dentro, ele está com dor. Eu falei, pô, mas já anestesiei pra caramba. Aí eu já olho para ele do lado, assim, meio de lá, falei, meu, já aconteceu isso. Falei, cara, você está usando droga. Aí o cara falou, pô, pelo amor de Deus, não conta isso pro meu pai, como é que o senhor descobriu? Eu falei, ó, eu tô te falando porque eu tô vendo na hora de anestesiar, você, sabe, não consigo. Não tá respondendo. Não tá respondendo. Então, muitas vezes eles não querem falar, mas eu sou um médico, médico da boca, mas eu sou um médico. Eu preciso saber, entendeu? Isso me ajuda muito. Então, eu ponho no meu anamnese, mas muitas vezes as pessoas passam batido. Outra pergunta que eu sei que você vai me perguntar agora, que é importante falar, sobre tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos. Quem faz radioterapia ou quimioterapia geralmente foi afetado por um câncer. Geralmente, em 99% dos casos. E eu preciso saber aonde é esse câncer. Se você fez radioterapia próximo da boca, imagine olha, de glândula, entendeu? De parótida. Então, a irradiação, mesmo com os colimadores atuais que fecham muito a radiação, mas eu não posso, por exemplo, intervir numa pessoa, fazer uma extração numa pessoa que faz um mês que fez radioterapia. Eu vou causar um problema chamado osteoradionecrose. O osso dissolve feito uma gelatina. Eu não posso. Então eu preciso saber se fez quimioterapia. Quimioterapia mexe com tudo. Cai cabelo, resseca a boca, sabe? Problema periodontal, é demais. E a radioterapia também. Então eu preciso saber. Então eu vou comunicar-se com o médico, saber quanto tempo é. Antigamente falava, viu, Carlos, que depois de 5 anos já podia fazer.
Depois houve uma contestação, inclusive veio de gente grande, de equipes do Sírio, que o paciente radioterápico tinha que ser mexido em camas hiperbáricas, porque ele tinha o resto da vida problema. Mas com o lançamento de aparelhos com colimadores que fecham esses raios e fazem dele muito bem localizado, já hoje já tem algumas condições de poder trabalhar num cirúrgico quase imediato. É lógico também, se eu fiz radioterapia do joelho na boca, não vou ter problema. Não seja imediato, mas não vou ter problema, não é localizado, não é próximo. Então eu preciso saber, isso é muito importante para mim. Viu, Carlos? Certo, doutor Geraldo. Clínica Paglia, 2950-9592. A Clínica Paglia conta com profissionais capacitados e especializados em todas as especialidades da odontologia. Ligue e marque a sua avaliação. 2950-9592. Doutor Geraldo, o senhor comentou agora então sobre a saúde geral lá no nosso questionário de anamnese. Com relação, doutor Geraldo, ao histórico de doenças ou sintomas, há uma relação no questionário de umas 21 doenças, doutor Geraldo. Eu gostaria que o senhor, na medida do possível, aqui não sei se a gente vai ter tempo, falasse sobre cada uma dessas doenças que está nesse nosso questionário. Lógico. Com aquela questionário de saúde, eu já tenho alguma orientação. Mas o paciente vai para mim e fala assim, olha, eu tive ou eu tenho gastrite, então eu preciso tomar cuidado com a medicação que eu vou dar. Eu tenho que proteger o estômago desse paciente. Ou então, eu tive úlcera péptica. Puxa vida, então eu preciso saber se ele se ele tem algum refluxo. O refluxo, a acidez, o ácido do estômago, ele acaba com o esmalte do dente. Por isso que os pacientes que fazem bariátrica, depois de 5 a 7 anos, começam a ter cáries rampantes, problemas dentais. Por quê? Porque o ácido do estômago, o ácido clorídrico, ataca os dentes. E geralmente a pessoa que fez bariátrica regurgita demais. E esse fato de regurgitar estava causando problemas dentais aos pacientes pós-bariátricos. Interessante, né, Carlos? Interessante, doutor. Sinusite. Puxa, sinusite. Eu vou colocar implante, às vezes, na região posterior superior da maxila, e a pessoa tem uma infecção sinusal. O paciente com sinusite, ele vem para mim e fala, não, eu estou com dor de dente, a dor irradia toda aquela região, tal. E eu olho os dentes, tudo maravilhoso, radiografo e vejo lá um seio velado. Aí eu vou bater bem na asa lateral do nariz, ele sente dor. Aí eu vou batendo o dedo até lá atrás, ele sente dor. Eu falei, meu filho, seu problema não é dente. Olha só. Você está com problema no seu seio maxilar. Ele está comprometido, você está com uma sinusite. Anemia, paciente anêmico. Às vezes eu chego paciente branquinho, tal, fraquinho, abaixo assim o olho, assim, a pálpebra e vejo aquilo branco. Gente, você tem uma anemia. Então, esse paciente anêmico precisa primeiro tratar. Ele precisa primeiro estar com o volume corpuscular médio, as suas hemoglobinas estáveis, para que ele possa fazer qualquer tipo de cirurgia. Diabetes, esse é o meu fantasma. Esse é o meu fantasma. É tema de programa aqui na rádio, né, doutor Geraldo? Esse é o meu fantasma. Por quê? O que o diabetes faz? O diabetes, ele atrapalha a reparação. Ele forma um colágeno fraco. Com isso, o osso da pessoa é fraca. Ele não dá, muitas vezes, se for uma diabetes alta, não controlada. Óbvio, todas essas doenças controladas, esqueço que eu falei. Mas se não for controlada, eu vou ter problema. Eu não opero paciente que esteja com índices acima de 200. Não opero. O ideal, eu vou levando esse paciente. Já tive muitos pacientes que chegaram para mim com 300 e pouco, e eu fui controlando, eu fui medicando, não. Fui mandando para médicos para medicar, fui instruindo, e eles chegaram a nível de 150, 130. Eu tenho uma paciente minha lá, que ela ficou quase 1 ano e meio
para esperar operar comigo. Hoje já está colocando a prótese. Porque ela chegava, eu mandava fazer exame médico. Não, ainda não posso fazer seus implantes. Então, mas hoje está com sucesso. Eu fui encorajando ela, fui ajudando ela na medicação, fui ajudando ela no que ela se alimentava. O filho falava que ela sentava do lado da televisão com uma caixa de bombom. O diabético não pode isso, não pode isso, né? O Carlos essa semana entrou na minha sala e a minha secretária, que coitadinha, ela era aniversário de uma delas e compraram um bolo de chocolate. E foram levar para mim, toda bonita. Ai, doutor, trouxe para o senhor. Quando eu tirei o papel assim, 2 pedaços de chocolate cremoso, né? Eu agradeci, muito obrigado, minha filha. Aí chamei o Carlos e falei, Carlos, vem aqui, come e fala que fui eu que comi. Porque eles vão ficar chateados, eu não posso, eu sou diabético, eu não posso. Eu já não sou muito apreciador de doce, graças a Deus. E ainda comer um chocolate daquele lá, o dia seguinte não, meia hora depois eu estava com 400 de glicemia. Então a pessoa tem que se controlar, tem que saber que realmente aonde ela pode chegar. Ainda houve uma brincadeira, a menina falou assim, doutor, então guarda isso para de noite. Eu falei, por quê? Qual é a diferença? Não, porque diabético é durante o dia, noitibético não existe. Ai, que brincadeira, imagina. Existe sim, diabético é diabético 24 horas por dia, não tem esse papo não, viu? Nossa. Doutor Geraldo, então, quem tem diabetes, doutor, pode fazer implante? O diabético e o fumante são os meus 2 piores pacientes. Uhum. Mas eu falo para eles, e não é só quando fez o implante tem que estar com a diabetes baixa, não. Porque a osteointegração, Carlos, ela é trocada sempre. Sempre. Aquelas células em volta do implante, ela é trocada, o turnover, então vai sempre se renovando. Se a pessoa passa muito tempo com diabetes alterado, ele vai ter problema de perder o implante depois de 5, 10 anos, ele perde. Então, ele precisa realmente se controlar sempre. E o fumante e o diabético. Então são os 2 pacientes que eu chamo e falo, olha, isto é um tratamento de risco. Vamos correr o risco bilateralmente? Os 2. Mas se eu ver que você não seguir o que eu lhe falar, o que eu te propor, então eu também desisto de você. E eu, quando eu desisto de um paciente, pode chorar. Pode chorar. Aí, olha, que é difícil isso acontecer. Muito mas difícil mesmo. Quando acontece, eu falo, olha, aqui comigo você não trata mais. Já fiz isso, infelizmente. Poucas, mas já fiz isso. Artrite reumatoide, isso só por causa da medicação. Hepatite é importante, viu, Carlos? Hepatite é importante, porque ele é um paciente que ele pode passar essa doença. Existe a hepatite C do consultório, que é perigosa, então eu preciso saber se ele já teve hepatite, já curou. Nefrite. Os pacientes que têm nefrite, para saber como é que está essa parte renal, principalmente na absorção e liberação da medicação que eu vou dar para ele. Tuberculose, lógico, também preciso saber, já é uma doença erradicada, mas tudo está voltando, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, com tudo que a pessoa possa nos informar. Pneumonia para a parte respiratória, preciso saber também, mando para o médico. Epilepsia, já falei, epilepsia, o cara toma medicação, ele pode ter uma convulsão na minha cadeira, qualquer algo que tire ele do plumo pode ter uma convulsão. Bom, enfim, osteoporose, doença de Chagas, pressão arterial alta, é muito importante, preciso saber da pressão. Se já fez próteses cardíacas, se já teve infarto do miocárdio, e se é aidético. Esta é difícil também, porque as pessoas não falam, eles omitem, eles mentem. Eu uma vez recebi um rapaz, 23 anos de idade, e ele tossia muito, ele tinha trejeitos. E eu fiquei cabreiro. E eu pedi um exame para ele, o pai dele era militar, um exame chamado Prova 4. Lá nós tínhamos uma Prova 4, P4, era um exame para HIV. Mas, se a gente falasse para o paciente que eu estava pedindo exame de HIV para ele ficava bravo, porque ele está me achando que eu sou aidético. Então a gente falava prova 4. Então o paciente não sabia, olha, vem aqui fazer o exame de prova 4. Então
era um sinônimo que nós inventamos no hospital para que a gente pudesse ter esse exame. E muitas vezes a gente acabava descobrindo que o paciente era aidético. Então, Carlos, o histórico de saúde geral, mais das doenças dos sintomas, vamos rapidinho falar das mulheres também, vai. Eu preciso saber se a mulher está grávida, lógico, eu preciso saber. Se ela está tomando anticoncepcional, isso é muito importante também. Está na menopausa, se toma lendronato de sódio ou bifosfonato cálcico, isso é muito importante para mim. Mas isso eu vou fazer um programa só para isso, tá bom? Infelizmente chegou ao fim, mas nós vamos continuar, porque eu falei de história de saúde, mas não falei de história dental. Então, próximo programa, vou falar sobre as mulheres especificamente e sobre o histórico dental. Gente, para vocês, boa semana, fiquem com Deus. Carlos, muito obrigado. Obrigado, Tomás, e boa semana a todos vocês. Boa semana a todos.